A vida às vezes parece nos colocar no fogo, e você se pergunta, por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Mas e se não for punição? E se for reprogramação? E se Deus não estiver te punindo, mas forjando, assim como o fogo não queima a semente, mas a transforma, assim como o calor da terra não destrói, mas faz germinar? Porque a semente precisa morrer na escuridão antes de tocar a luz. Ela precisa rachar, perder sua forma, desmanchar por dentro, para então florescer. Joe Dispenza fala sobre isso quando explica o colapso do antigo eu. Quando a vida te coloca no caos, não é o fim, é o colapso da identidade antiga, é o começo da reconstrução vibracional. E sim, dói, porque exige desapego do que você achava que era. Exige que você desmonte muros que construiu para se proteger. Exige que você encare as emoções que enterrou vivas. Mas é nesse processo que algo novo começa a emergir. O silêncio interior que hoje grita, talvez, seja só o eco da alma pedindo espaço para nascer de novo, porque a verdadeira força não está em não chorar, está em permitir-se sentir, em reconhecer que existe poder na vulnerabilidade, que o fogo que arde agora não veio para destruir, veio para forjar. O erro invisível de tentar parecer forte demais é sutil, quase imperceptível. O erro não está na força em si, mas na tentativa constante de parecer forte o tempo todo. A força que precisa ser mostrada o tempo todo já não é força, é defesa, é disfarce, é medo travestido de coragem. A maioria das pessoas que você vê firmes por fora estão tremendo por dentro, segurando um mundo desabando no peito, sorrindo por hábito, respondendo tudo certo, por reflexo, mas por trás da armadura há um campo minado de emoções acumuladas, de palavras engolidas, de choros adiados. Essa tentativa de parecer forte demais cria um abismo, um distanciamento da própria essência. A pessoa passa a atuar um papel, o de inabalável. E quanto mais veste essa máscara, mais se desconecta da própria alma. Porque a alma não quer fingimento, ela quer presença, quer autenticidade, quer espaço para sentir. E quando esse espaço é negado, o corpo começa a gritar, em forma de ansiedade, insônia, dores inexplicáveis. É um erro invisível porque é socialmente elogiado. Você escuta, nossa, como você é forte. E por dentro, você está se desmanchando. E continua tentando manter essa imagem porque acha que precisa, porque acredita que ser vulnerável vai fazer os outros te verem como fraco. Mas a verdade é outra. Quem tem coragem de ser inteiro, mesmo sangrando por dentro, é quem verdadeiramente é forte. Porque não há nada mais desafiador do que enfrentar a si mesmo com honestidade. Parecer forte é um esforço. Ser forte, de verdade, é um estado de rendição. Não é sobre resistir à dor, é sobre atravessá-la com consciência. Sentir sem se afundar, cair e levantar quantas vezes for preciso, mas com verdade. E só há verdade quando há permissão para sentir. Essa força que o mundo aplaude é, muitas vezes, só um mecanismo de sobrevivência. A verdadeira força não precisa de plateia. Ela nasce no silêncio, cresce no escuro e se revela quando ninguém mais está olhando. A ilusão da força emocional como resistência. Muita gente confunde resistência com força. Acredita que quanto mais suporta, mais evoluído é. Que se aguenta calado, se não reclama, se engole a dor, então está sendo forte. Mas há uma diferença sutil e poderosa entre suportar e se transformar. Resistir por si só é apenas travar uma guerra interna com aquilo que já está acontecendo. É tensionar o corpo, contrair a alma, impedir que o fluxo da vida siga seu curso. A força emocional não é sobre não sentir, não é sobre construir um muro e fingir que está tudo sob controle. Essa é a ilusão. A resistência nasce do medo de entrar em contato com aquilo que dói, com o que é frágil, com o que é incerto, com o que escapa do controle. A mente quer proteger, e nessa tentativa você acaba criando barreiras onde deveria haver pontes. Há um custo escondido nisso. Quando você se torna resistente demais, também se torna inacessível às bênçãos sutis que vêm com a vulnerabilidade. Fecha a porta para a cura, para o insight, para o reencontro com sua própria luz. Porque é no espaço onde a dor é acolhida que a transformação começa. E não há transformação sem entrega. Ser emocionalmente forte não é resistir à dor. É abrir espaço para ela sem se perder. É não fugir quando o desconforto aparece. É manter-se presente quando o coração aperta. A verdadeira força é suave, é fluida. Não é a rocha que resiste à correnteza. É a água que, mesmo atravessando as pedras, continua seguindo seu curso. Essa é a força que liberta. A outra, a força da resistência, apenas aprisiona. No fundo, a vida não quer que você seja inabalável.
Ela quer que você seja verdadeiro. E só é verdadeiro quem permite que o coração viva todas as estações, inclusive as que doem, como a rigidez vibracional impede a fluidez da manifestação. Tudo no universo vibra, tudo se move, tudo flui. A manifestação não é algo que você força a acontecer, mas algo que você permite que venha até você, através da coerência vibracional entre o que você sente, pensa e acredita. Quando há rigidez interna, quando as emoções são reprimidas, quando você se prende a padrões mentais fixos, a energia deixa de circular livremente e a vida, que é fluxo, começa a travar. A rigidez vibracional é como um rio represado. Por fora, tudo parece calmo, mas por dentro, há uma pressão imensa acumulada. Você continua afirmando coisas positivas, visualizando futuros brilhantes, dizendo que confia no universo, mas lá dentro, algo está preso. Há uma emoção não digerida, uma dor mal compreendida, um trauma antigo que ainda vibra sem ser reconhecido. E é isso que trava a manifestação. Não é falta de fé, é falta de fluidez. Manifestar não é repetir frases bonitas, é viver em coerência energética. E essa coerência exige espaço interno, espaço para sentir, para processar, para deixar ir. Se a vibração está rígida, cristalizada em padrões de autoproteção, medo ou controle, a realidade responde com estagnação. Você sente que está tentando com todas as forças, mas nada flui, porque a vida não responde ao que você deseja com palavras. Ela responde ao que você vibra com o corpo inteiro. A rigidez vibracional nasce, muitas vezes, da tentativa de não sentir, do medo de reviver a dor, da necessidade de parecer firme o tempo todo. Mas essa armadura emocional impede que o novo entre, impede que a cura se instale, impede que o milagre chegue. A alma pede leveza, e leveza não é ausência de dor, é presença plena, mesmo na dor. A fluidez da manifestação começa quando você se permite ser inteiro, quando o coração não está mais bloqueado, quando a emoção não precisa mais ser escondida, porque é só quando a energia volta a circular que a vida volta a se mover. E tudo aquilo que você tem buscado do lado de fora começa finalmente a ser atraído de dentro para fora. Corpo endurecido, mente desconectada da alma. O corpo fala, sempre falou, antes mesmo das palavras. É o corpo que expressa a verdade mais crua de quem somos. Quando ele está endurecido, contraído, tenso, não é apenas uma resposta física, é uma tradução emocional. É o reflexo de uma mente que se distanciou da alma, de uma psique que, por medo de sentir, aprendeu a se proteger com rigidez. Cada parte do corpo que endurece, que enrijece, que dói sem causa aparente, carrega uma história não contada, uma emoção congelada no tempo, um pedaço da alma que não foi ouvido, o ombro que pesa, a mandíbula que aperta, as costas que travam. Não são apenas sintomas físicos, são formas do corpo dizer, eu não aguento mais carregar isso sozinho. A mente, quando se afasta da alma, passa a operar em modo de controle, quer entender tudo, justificar tudo, resolver tudo no campo racional. Mas a alma não se comunica por lógica, ela se move por sensações, por intuições, por pulsares internos. Quando a mente se desconecta desse fluxo, o corpo assume a tarefa de trazer de volta a consciência, e faz isso com dor, com travas, com desconfortos que te obrigam a parar. Um corpo endurecido é um alarme vibracional. Não está te punindo, está te chamando de volta para si. Está dizendo que tem algo que você precisa sentir, reconhecer, soltar, porque só quando há espaço no corpo, há espaço para a alma habitar plenamente. E isso não é sobre ser espiritual no sentido estético. É sobre espiritualidade prática. É sobre viver em um corpo onde a alma pode se movimentar, onde as emoções têm permissão para circular, onde a dor não é um inimigo, mas um sinal de que há partes suas pedindo atenção. Quando você começa a ouvir o corpo com respeito, a mente se alinha de novo com a alma, e é aí que a cura começa a acontecer. Não como um milagre externo, mas como um retorno natural à sua verdade mais profunda. Porque o sofrimento não é um teste, mas uma reconfiguração energética. Existe uma ideia antiga, quase inconsciente, de que o sofrimento é um castigo, uma prova imposta por algo ou alguém superior. Crescemos ouvindo que é preciso aguentar firme, porque Deus está nos testando, mas isso nos afasta da compreensão mais profunda, porque o sofrimento na verdade não é um teste, ele é um processo, um mecanismo de reconfiguração energética que a alma usa para quebrar estruturas internas que não servem mais.
Quando você passa por dores intensas, não é porque Deus está medindo sua fé, é porque sua frequência está sendo sacudida por dentro. O sofrimento vem como um catalisador. Ele desestabiliza aquilo que estava estagnado. Ele força o encontro com as partes que você tentava manter adormecidas. Ele interrompe o automático e te chama para o agora. A alma não busca punição. Ela busca expansão. E muitas vezes, a dor é a única linguagem que a alma encontra para te parar, para te fazer ouvir o que você tem ignorado, para rasgar o véu da superfície e mergulhar fundo em si. É intenso, é desconfortável, é real, mas não é pessoal, é energético. Cada lágrima que cai não está te afastando de Deus, está te reconectando com tua essência. Cada momento em que tudo parece ruir está, na verdade, desmontando o que era falso, o que era moldado pelo medo, pelo ego, pela resistência, porque a dor não quer te destruir, ela quer te libertar daquilo que te aprisiona. E quando você entende isso, o sofrimento muda de tom, ele deixa de ser um inimigo, passa a ser um mestre, um espelho que revela o que precisa ser transformado, um portal que, quando atravessado com consciência, te leva para uma versão mais íntegra, mais leve, mais verdadeira de si mesmo. O sofrimento só dói tanto quando é resistido, mas quando aceito como parte do processo, ele se dissolve em aprendizado, em reconfiguração, em renascimento. A diferença entre dor evolutiva e sofrimento paralisante. Nem toda dor é igual, nem todo sofrimento tem o mesmo propósito. Há uma diferença profunda entre a dor que nos impulsiona e o sofrimento que nos paralisa. A dor evolutiva é como uma contração do nascimento. Ela dói sim, mas com direção. É uma dor que revela, que expande, que transforma. É o desconforto necessário para que uma nova versão de você venha à luz. Já o sofrimento paralisante é repetitivo, cíclico, sem saída clara. É a dor que se alimenta do medo, que se instala onde há resistência, que se prolonga quando a entrega é negada. Ele surge quando você se recusa a sentir, quando tenta controlar o incontrolável, quando insiste em manter vivo aquilo que a alma já pediu para soltar. E aí, a vida trava, a energia estagna e o tempo parece parar dentro de você. A dor evolutiva tem um ritmo, ela pulsa com o tempo da alma, ela chega, atravessa e deixa algo novo em seu lugar. Às vezes, esse novo é mais silêncio. Outras vezes, mais sensibilidade. Em outras, é mais clareza. Mas ela sempre deixa um rastro de expansão. É como o fogo que limpa o terreno para uma nova colheita. O sofrimento paralisante, por outro lado, é como uma música que toca sem parar dentro da mente. Ele não avança, só repete. Só gira, ele te suga para dentro de si. E não é a intensidade que o diferencia da dor evolutiva, mas a falta de propósito. O sofrimento paralisante é ruidoso, mas vazio, te consome sem devolver nada. Reconhecer a diferença é essencial para a jornada espiritual e emocional. A dor que vem para despertar, mesmo quando parece insuportável, carrega sabedoria. Ela te conduz a um lugar mais profundo de si mesmo. O sofrimento paralisante, ao contrário, só existe enquanto você resiste, enquanto tenta fugir, fingir, adiar. Por isso, o chamado não é para evitar a dor, mas para discernir. O que dentro de mim está me pedindo passagem? O que precisa ser sentido? E o que precisa ser deixado? Esse discernimento é o que transforma o sofrimento em caminho, em aprendizado, em força. Porque sentir com presença é o que nos liberta. Resistir sem consciência é o que nos prende. A dor como código, o que ela está tentando ensinar ao teu campo vibracional. Toda dor tem uma frequência, e toda frequência carrega um código. Quando você sente dor, o que está se manifestando não é apenas um desconforto. É um chamado vibracional. Algo em sua energia está tentando se comunicar com você, não através da lógica, mas através da sensação. A dor chega onde a consciência ainda não tocou. Ela ilumina espaços internos que foram ignorados por tempo demais. Esse código não pode ser decifrado com pressa. Ele pede silêncio, pede escuta, porque a dor não fala a língua da superfície. Ela fala a linguagem da alma. E a alma sussurra por dentro de cada incômodo. Quando você sente uma dor específica, uma angústia repetitiva, um vazio inexplicável, é o seu campo vibracional pedindo atualização. Uma atualização que não vem de fora,
mas da liberação do que está travando o fluxo interno. A dor ensina através do contraste. Ela mostra onde há descompasso entre o que você vive e o que sua alma precisa. Mostra onde você se abandonou, onde você se reprimiu, onde você se desconectou da sua essência. E mais do que isso, mostra onde ainda existe verdade presa. Uma verdade que, se acessada, pode se tornar liberdade. Ela também revela onde o amor não foi acolhido, onde o medo criou raízes, onde o orgulho se sobrepôs à humildade de simplesmente sentir. A dor te ensina a se voltar para dentro, a parar de fugir, a mergulhar no que é real, porque só no mergulho é possível traduzir o código que ela traz. Você não precisa entender tudo com clareza mental. Basta estar presente, basta perguntar em silêncio: o que você quer me mostrar? E deixar que a resposta venha não como frase, mas como sensação, como abertura, como um alívio que surge no corpo quando finalmente algo foi reconhecido. A dor só grita quando está sendo ignorada. Quando é acolhida, ela começa a se dissolver, não porque desapareceu, mas porque cumpriu sua função. E o campo vibracional então se reorganiza, se alinha, se eleva, porque foi ouvido, e o que é ouvido não precisa mais gritar. O fogo divino como metáfora da recalibração neural. O fogo, ao contrário do que muitos pensam, não chega para destruir, ele chega para transformar. Ele queima o que não serve mais, incendeia padrões antigos, purifica o que foi acumulado. E no plano interno, esse fogo não é literal, é vibracional, é neurológico, é emocional. É um calor que vem de dentro, como se algo estivesse sendo forjado no centro do peito. Esse fogo divino é uma metáfora profunda para o processo de recalibração neural. Quando a dor se intensifica, quando a mente parece colapsar, quando as emoções saem do controle, o que está acontecendo é uma reorganização nos circuitos internos. Suas sinapses estão tentando encontrar novos caminhos. O cérebro, acostumado a responder à vida de forma repetitiva, começa a se ver diante de um novo campo de possibilidades. E isso muitas vezes dói. Bruce Lipton nos lembra que pensamentos e emoções moldam não só a realidade externa, mas a biologia interna. Quando você passa por experiências de dor intensa, sua rede neural entra em crise. É como se ela dissesse: os velhos padrões não funcionam mais. E nesse colapso, nasce a chance de criar novos mapas internos, novas rotas de percepção, novos estados de ser. Mas antes que isso aconteça, o caos vem. Porque tudo que é antigo precisa ser desfeito, precisa queimar, precisa se despedaçar, para que uma nova estrutura possa emergir. O fogo, nesse sentido, é uma presença sagrada. Ele marca o momento exato em que você deixa de ser quem foi, mesmo sem ainda saber quem está se tornando. É desconfortável, é quente, é incerto, mas é também necessário, porque sem esse calor, as células não despertam, as memórias não se desfazem, os ciclos não se encerram e a alma continua repetindo os mesmos movimentos. O fogo, então, é esse ponto de ruptura. Ele não pede permissão, ele chega. Mas se você se permite atravessá-lo com consciência, sai do outro lado com algo novo, uma mente mais livre, um coração mais íntegro, um campo vibracional mais coerente com quem você está pronto para ser. O fator silencioso que sabota sua frequência. Repressão emocional crônica. Não é o que você sente que sabota sua vida, é o que você não permite sentir. A repressão emocional, essa tentativa constante de calar o que pulsa dentro, se torna um veneno lento, invisível, mas profundamente eficaz em minar sua energia. A cada emoção negada, a cada lágrima engolida, a cada dor abafada com pressa, algo em você endurece. A repressão emocional crônica não acontece de forma abrupta, ela se instala aos poucos, como um hábito de sobrevivência. Começa quando você aprende, ainda pequeno, que demonstrar dor é sinal de fraqueza, que sentir raiva é errado, que expressar tristeza incomoda os outros. E então, você se molda ao que parece mais seguro: o silêncio, a contenção, o disfarce. Mas o preço disso é alto. Com o tempo, o corpo começa a carregar o que a mente recusou sentir. A energia vital que antes circulava livremente passa a ficar presa em nós invisíveis. Sua frequência, antes espontânea e viva, se torna densa, repetitiva, limitada. E você sente isso, sente na forma como os ciclos se repetem, na forma como certas situações sempre voltam, na forma como, mesmo tentando vibrar positividade, algo lá dentro continua pesado. A repressão emocional não apenas sabota sua frequência, ela distorce sua verdade, porque quando você para de sentir, você para de se reconhecer.
e a manifestação só responde ao que é verdadeiro. O universo não se move por palavras bonitas, mas por vibrações coerentes. E uma vibração coerente só pode surgir de um coração inteiro. É por isso que sentir é tão importante. Não como um drama, mas como um ato de sinceridade. Quando você permite que a emoção venha, sem censura, sem pressa, sem julgamento, você devolve ao corpo a liberdade de existir em fluxo. E no fluxo, a frequência se eleva, a alma respira e o caminho volta a se abrir. Porque não há nada mais potente do que um ser humano que, ao invés de reprimir sua dor, transforma essa dor em portal. O que Bruce Lipton revelou sobre emoções reprimidas e doenças genéticas ativadas. Durante muito tempo, acreditou-se que nossa genética era um destino imutável, que se algo estava nos genes, mais cedo ou mais tarde, se manifestaria. Mas a epigenética, especialmente através dos estudos de Bruce Lipton, trouxe uma verdade revolucionária. Não é o gene que determina sua realidade, mas o ambiente onde esse gene está inserido. E esse ambiente não é apenas externo, é interno. O campo emocional onde você vive influencia diretamente a ativação ou não de determinadas predisposições genéticas. Isso significa que emoções reprimidas, quando mantidas por longos períodos, criam um terreno vibracional propício para que certos padrões adormecidos se manifestem no corpo. O que você não expressa, o corpo imprime, e o que você insiste em esconder de si mesmo, o corpo revela, mais cedo ou mais tarde, em forma de sintomas. Bruce Lipton explica que nossos pensamentos, emoções e crenças formam o ambiente químico interno que conversa diretamente com nossas células. Cada emoção não sentida gera uma resposta bioquímica, e se essa resposta se repete por semanas, meses ou anos, ela se torna um padrão, um campo, uma vibração constante, e essa vibração influencia diretamente quais genes permanecem silenciosos e quais se tornam ativos. É um chamado profundo para a responsabilidade emocional, não como peso, mas como poder. Quando você escolhe acolher suas emoções, quando deixa que elas se movimentem em vez de silenciá-las, você está, na prática, criando um ambiente interno de cura, um campo onde os genes de saúde, de equilíbrio, de regeneração, encontram espaço para florescer. Reprimir a emoção é como cultivar uma terra seca esperando que nasça algo vivo. A cura exige um campo fértil, e esse campo começa no reconhecimento da sua verdade emocional. A sua biologia responde ao seu estado vibracional. O corpo não precisa de perfeição, ele precisa de verdade. E toda vez que você honra uma emoção, você envia uma nova informação para suas células. Eu estou presente. E onde há presença, a possibilidade de transformação. Emoções não sentidas, programas inconscientes em looping. O que você evita sentir não desaparece, apenas se transforma em comportamento automático. Emoções não sentidas não evaporam no ar, elas se escondem. E no silêncio, passam a operar como programas invisíveis, rodando no fundo do seu sistema, influenciando suas escolhas, seus relacionamentos, sua forma de reagir à vida. Esses programas são formados por repetições. São circuitos que se alimentam daquilo que foi ignorado, recalcado, adiado. E o mais desafiador é que eles não se mostram de forma direta. Se revelam através dos padrões que se repetem, das pessoas que sempre ativam os mesmos gatilhos, das situações que parecem acontecer de novo e de novo, como se a vida estivesse presa em um ciclo sem fim. Quando você se nega a sentir determinada emoção, ela se dissocia da consciência e passa a vibrar no inconsciente. E o inconsciente não tem moral, nem tempo, nem lógica. Ele apenas repete, ele apenas manifesta a mesma frequência até que seja ouvida. É por isso que você pode saber racionalmente o que precisa mudar, mas continua sentindo que algo mais forte te puxa de volta para o velho. Esse looping não é castigo, é insistência do universo em te mostrar onde ainda há fragmentos de você que precisam ser resgatados. Emoções não sentidas mantêm viva uma versão sua que já deveria ter sido liberada. E enquanto essa parte não for acolhida, você continuará vivendo com um pé no passado e outro tentando avançar. O fim do looping começa no ato mais simples e, ao mesmo tempo, mais corajoso. Sentir, parar, respirar e permitir que a emoção venha sem filtro, sem vergonha, sem julgamento, porque quando uma emoção é sentida por inteiro, ela se dissolve, ela cumpre seu ciclo, ela deixa de ser programa e volta a ser potência. E então, o que antes era repetição se torna espaço, espaço para o novo, para a escolha consciente, para a criação vibracional que nasce da inteireza. Onde há sentimento acolhido não há prisão, há liberdade.